A paz de Cristo, meus irmãos, professor Denis Pereira chegando com a lição 2, classe de juvenis, as consequências da queda. Pegue sua revista, bloco de anotações, caneta, Bíblia, para aquilo que o Senhor tem para nós aqui nessa vídeo aula. Se você não está inscrito aqui ainda, inscreva-se. Ao longo da aula eu vou colocar aqui os comentários feitos na nossa última aula. Estou muito feliz, o canal está crescendo e é assim que você contribui para o reino de Deus e para a escola dominical, interagindo com o canal. Inscreva-se, compartilhe o link do vídeo, deixe aqui no comentário a sua impressão sobre o nosso trabalho, conheça o nosso canal, olhe na descrição, tem muito conteúdo aqui para abençoar a tua aula aqui na descrição. Pegue tua revista e bora para a lição 2, classe de juvenis. Como vocês viram aí, nós tivemos uma abertura diferente para a nossa lição de hoje. Essa abertura é também um convite para você enviar para os seus alunos participarem da próxima aula. Quer baixar? Eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar aí no teu celular e mandar para os teus alunos, certo? Muito bem. Consequências da queda. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Esse é o texto base aqui, o texto áureo da nossa lição. Os objetivos: conhecer as graves consequências da queda, reconhecer a vontade de Deus em poupar o ser humano dessas consequências, conscientizar-se de que devemos refletir antes de tomarmos uma decisão. Você está pronto para o que Deus tem para nós hoje? Aqui na descrição dos vídeos tem links para você baixar o material de apoio em PDF, slides, comentários, tem muito conteúdo aí para abençoar a sua vida. As consequências do pecado de Adão e Eva foram avassaladoras, atingiram a primeira família em todos os aspectos. Do ponto de vista moral, a mudança também foi brusca e para pior, além de um forte impacto negativo em toda a natureza. Toda ação provoca uma reação. Toda escolha traz consigo consequências, resultados que podem ser positivos ou negativos e podem atingir ou não só o aqui e o agora, mas toda uma geração ou todas as gerações, como é o caso do pecado. Então, as nossas ações podem ter um reflexo aqui e agora, como pode atingir as demais gerações. Graças a Deus que assim como o pecado atingiu a todos nós, por meio de Cristo, a graça alcança a todos também pela fé. Dê uma olhada aí e leia aí Romanos 5, do 12 até o 20. Tópico 1. Consequências espirituais em relação a Deus. Sentimento de culpa, primeira coisa. Como eu já disse na outra aula, está com a revista aí, não está? Então eu vou trazer aqui para você aquilo que ao ler a revista o Senhor foi ministrando ao meu coração. Senão a gente vai fazer um vídeo de leitura de revista. A queda implica diretamente na separação espiritual com Deus. A gente precisa até explicar. Não é Deus que se afasta do homem quando o homem peca. É o homem que se afasta de Deus quando peca. Na parábola do filho pródigo está muito claro. O pai não vai atrás do filho, mas também não sai do seu lugar. Então o homem tem liberdade para se afastar de Deus pelo pecado? Tem. Mas ele tem também a consciência e a certeza de que quando ele quiser voltar, ele sabe onde o pai está. Deus não deixa de ser Deus. Deus não muda a sua decisão de nos amar, porque o amor de Deus, o amor verdadeiro, genuíno, não é
um sentimento, ele é uma escolha, uma decisão. Então Deus não muda porque o homem mudou. Então Deus não tem para onde ir, até porque ele é onipresente, né? Então Deus foi para onde? Ele foi para lugar nenhum. Foi você que foi para longe de Deus por conta do pecado. Em função da entrada do pecado no mundo, o homem está privado de desfrutar dessa bem-aventurança, pois ele não pode conviver nem manter comunhão com o pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. No relato de Gênesis, vemos que após cometerem a infração, a primeira coisa que eles vão fazer é se esconder. Por quê? Porque eles, veja, lá em Gênesis já está deixando claro. Lá em Gênesis já está claro que foram eles que se afastaram de Deus. Deus continuou vindo ao jardim mesmo depois que o homem pecou. A consciência os alertou imediatamente, eles se esconderam de Deus, como um filho se esconde do pai quando faz algo errado, o que é um paradoxo, porque o pai é independente do erro do seu filho, ele é pai. Eu não deixo de ser pai quando meus filhos erram. Sendo assim, quando o filho erra, a primeira coisa que o filho deve fazer é correr para os braços do pai para buscar perdão. O pecado afastou o homem de Deus, tem que deixar muito claro. Isaías 59, 2. Os vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus. Os vossos pecados. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. O homem tornou-se espiritualmente morto. Tá? Efésios 2, de 1 a 3. Precisamos deixar isso muito claro. Eu, às vezes, mesmo ministrando para adolescentes, e eu amo Efésios. Efésios 2, meu Deus do céu, é demais. Nós vamos entender, o homem sem Deus está morto. Ele é filho da ira. Ele está debaixo da condenação do inferno. Não é? Coração de pedra, mais duro que diamante ou mármore. Olha o que diz aqui, Efésios. Eu digo que eu amo Efésios. Fazer o quê? Eu amo. Eu vou ter que amar a Bíblia toda. Eu amo a Bíblia toda, irmão. Mas tem uns textos na Bíblia, tem uns que a gente identifica mais. Você está me entendendo? Você não entendeu também, me ajuda aí. Ó, Efésios 4,17. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração, havendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram ao estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então são pessoas com o coração completamente insensível à voz de Deus, coração endurecido. Quem desejava a presença de Deus agora a ignora, a despreza. Quando o homem perde a sensibilidade espiritual, ele perde a noção da presença de Deus em todos os lugares e passa a pecar para viver e viver para pecar. Incrível que o sentimento de medo não impede o homem de continuar pecando, tamanha sua insensibilidade. A pessoa sabe que está no caminho de condenação. A pessoa sabe que é passível de juízo, mas ela continua pecando. E a Bíblia diz que o salário, o resultado do pecado é a morte. Tópico 2. Aqui, as consequências psicológicas, morais em relação ao próximo. Sentimento de vergonha, sentimento de egoísmo e indiferença, desigualdade entre os gêneros. Ou seja, estabeleceu-se aí o caos. A primeira coisa que acontece quando eles pecam, a Bíblia diz antes, homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Pecou, a primeira coisa que eles vão fazer, eles sentem vergonha um do outro e sentem vergonha de Deus. E aí eles têm que se cobrir, eles têm que se esconder de Deus. Totalmente contrário àquilo que Deus nos criou para viver e para ser. O homem não perde apenas comunhão com Deus, ele perde a harmonia consigo mesmo. Mas em função do pecado, o homem está separado do homem. Em Gênesis 3 podemos ler a seguinte declaração. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e comi. É o primeiro conflito entre os seres humanos. É o primeiro conflito ali no contexto matrimonial. Ou seja, entre homem e mulher, o conflito já estava anunciado na queda. E Deus ainda profere punições para esse relacionamento. A mulher disse, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará.
E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse. Veja, o que se nota é que não existe mais harmonia matrimonial. Antes sobressai o conflito existente nessa relação como consequência do pecado. Entretanto, o relacionamento homem-mulher não é o único prejudicado, mas qualquer espécie de relacionamento. Você vai notar aí os ciúmes que levou ao suicídio de Caim, de Abel por Caim. Podemos ver também as consequências do pecado em relação a 3 pessoas, com relação a Deus, a nós mesmos e ao diabo. Com relação a Deus, o homem está separado de sua comunhão, está debaixo de sua condenação e deve ser punido com a morte. O pecado, ele quebra o nosso relacionamento com Deus. É por isso que Jesus veio para pecadores? Sim. Lucas 6. Não vim para justos, mas para chamar pecadores ao arrependimento. Ele veio para pecadores, para que os pecadores deixem de viver uma vida de pecado. Por quê? Porque pecado e Deus não combina. Pecado e céu não combina. Com relação a si mesmo, o pecado gerou culpa e angústia. Com relação a Satanás, o pecado nos traz acusação e escravidão. Tá? Então, nós ultimamente temos visto, inclusive, algumas pregações feitas, inclusive, por muitos jovens, e que é preciso ter muito cuidado, porque o sentimento de culpa significa que a pessoa ainda tem sensibilidade. Então, veja, você não precisa viver com essa culpa, mas para não viver com essa culpa, você precisa se arrepender e buscar o perdão de Deus. Não adianta fazer uma confissão positiva e dizer: olha, não quero a culpa sobre mim, porque eu fui liberto pelo sangue, mas não abandonar a vida de pecado. Então essa culpa, ela só pode ser liberada de você, descarregada de você aos pés de Jesus, com uma oração de coração contrito e arrependido, determinado a não praticar mais aquele erro. E mais do que isso, decidido a toda vez que pecar, buscar perdão. Toda vez que pecar, buscar perdão. E aí a Bíblia é fantástica para nos ajudar a compreender isso. Romanos 8, versículos 31. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, sim, que ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, a ansiedade, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque somos mais que vencedores? Porque Cristo nos garantiu vitória que nós ou qualquer outra pessoa jamais poderia garantir, mas Ele garantiu através do sacrifício na cruz por nós. Tópico 3. Consequências sociais em relação aí à vida. A primeira consequência social foi a expulsão de Adão e Eva do jardim. Eles perderam o ambiente mais harmônico de todos os tempos, não é? Então, Adão pecou no paraíso, gente. Paraíso, tudo bonitinho, Deus estava lá, não é? Aí na última aula a gente perguntou, talvez surja essa pergunta aí, mas Deus sabia que o homem ia pecar, por que é que ele coloca a árvore no jardim? Porque obediência é voluntária. E não tem como você obedecer se não tiver a opção de não obedecer. Se Deus cria o homem e não dá a ele a opção de desobedecê-lo, ele não teria filhos, ele teria escravos. Deus não quer escravo, quer filho. Escravo fica porque é obrigado, porque não tem outra opção. Filho fica porque mesmo tendo milhares de outras opções,
ele escolhe, ele decide ficar, porque ele não enxerga Deus como um feitor de escravos, mas como um pai de filhos. Deus quer filhos. O homem foi então expulso do jardim para mostrar para nós que não é o ambiente. Por quê? Porque o pecado está em nós. O ambiente só é o elemento, não é? Onde nós deixamos transbordar esse pecado que está dentro de nós. Então a escolha por viver uma vida próxima de Deus, portanto em santidade, é nossa. Estejamos em qualquer ambiente. Não é? Adão pecou no jardim. Daniel foi fiel na Babilônia. José foi fiel no Egito. É escolha. Mas é maravilhoso imaginar e perceber que o mesmo Deus que expulsou o homem de sua presença é o mesmo que proveu, por meio de Cristo, um meio de nos aproximarmos dele novamente. Que coisa extraordinária. Então, o plano de Deus para criar o homem tinha tudo envolvido, completo. Criar o homem, esse homem que eu quero criar, ele terá que ter liberdade, ele terá que ter a minha imagem e semelhança, o que significa a habilidade de se relacionar com o eterno, com o divino, com o celestial, com o mundo espiritual, que nenhum outro animal tem, só o ser humano tem. Mas isso significa dar a este homem livre-arbítrio, para que ele tenha a opção que nenhum outro ser tem de me adorar ou não me adorar. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que este homem vai pecar. Quando este homem pecar, será preciso restaurá-lo. Porque redimir, que é um dos termos usados, né, para a obra de salvação, é resgatar, é comprar de volta. Não é? Então, é comprar de volta aquilo que era seu, deixou de ser, você vai lá e compra de volta. Você readquire novamente. E Deus sabia qual seria o preço exigido para comprar o homem de volta. Aí, Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não é assim? Então, Deus sabia, 1 Pedro 1:18-20, lá na eternidade Deus já sabia o quanto custaria ter o homem de volta. Trazer o homem. Estabelecer um plano de salvação pela qual o homem, entregue ao pecado, pudesse ser liberto e salvo, resgatado pelo sangue de Jesus. E por isso ele criou o homem dentro de todo um plano lindo e perfeito de salvação. Amém? Essa aula tem dinâmica! Essa aula tem dinâmica. Ó, o que você vai fazer? A ideia aqui é mostrar as consequências do pecado, tá certo? E refletir também sobre a lei, o princípio da semeadura e da colheita. O que você vai fazer? Você vai fazer um bumerangue aí com, sei lá, diversos materiais aí que você puder fazer. Você também vai pegar uma cesta pequena com sementes variadas. Pode ser grãos de feijão, não sei. Um copo descartável do tipo pequeno para cada aluno. Bom, você vai apresentar o bumerangue e mostrar para eles como que funciona o bumerangue, né? Aquele instrumento que vai e que volta. Ele é um objeto de arremesso que você lança ele e ele volta para a mão de quem arremessou. Se você estiver numa área aberta aí na sua igreja, for possível, faça o teste aí. Talvez aí nessas lojas de R$ 1,99 deve ter isso aí também. Essa dinâmica é uma contribuição do blog Atitude de Aprendiz, blogspot.com, dá uma olhada lá. Você vai escrever lá no quadro Lei da Semeadura e vai perguntar para os alunos o que eles entendem sobre isso. Pergunte, deixa eles falar. Geralmente eles são tímidos para começar a falar, mas quando um começa a falar, fala todo mundo junto. Então tenha paciência. Bom, aí você vai falar para eles que a lei da semeadura é como um bumerangue, que você vai ter de volta. Você vai sentir as consequências daquilo que falou e daquilo que praticou. Nós estamos estudando aqui sobre as consequências da queda do homem, quando o homem pecou. Este é o princípio da semeadura e da colheita. Gálatas 6:7, tudo que o homem semear, isso também ceifará.
E aí, esse é o momento daquela reflexão, não é? O que vocês estão falando ou o que vocês estão praticando? Esse é o momento de reflexão para se perguntar: eu estou gostando do que estou colhendo agora? O momento da minha vida que eu estou vivendo está me agradando? Se não está agradando, eu preciso rever o que eu estou semeando. Porque como a lei da semeadura, como o bumerangue, vai e vem. A semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Falando aí para adolescentes, eu sempre digo: quem planta rebeldia vai colher rebeldia, mas quem planta obediência colhe honra. Por isso que a Bíblia diz: vossos filhos sejam obedientes a vossos pais, porque isto é bom no Senhor. Honra o teu pai e tua mãe para que tenha uma vida próspera. Filhos que querem prosperar precisam honrar pai e mãe, a lei da semeadura. Então é preciso levá-los a esta reflexão. O que vocês estão plantando? Como vocês estão tratando os seus pais hoje? Você está respeitando o teu pai e tua mãe do jeito que você deseja ser respeitado quando tiver filhos? Pense nisso, porque a lei da semeadura funciona. E como funciona? Amém? Meu Deus, que aula completa, com abertura e com dinâmica. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Tem coisa boa chegando, coisa nova por aí. Fiquem atentos. Nos vemos no nosso próximo encontro. Tenham todos uma ótima semana na presença do Senhor. Deus abençoe.